Crianças podem, né, Xia? As crianças vão com a tia Xia. Vamos à sequência, a nossa exposição em 1 de Pedro, hoje capítulo 5, dos versículos 1 ao 7. 1 de Pedro 5, do 1 ao 7. Diz aqui a palavra de Deus: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Palavra de Deus para a sua igreja. Portanto, apelo para os presbíteros. Presbíteros aqui você pode entender como pastores. Eram os líderes da igreja. Pedro tinha especial atenção para a liderança da igreja. A gente deve se lembrar que toda a carta de Pedro foi escrita como as demais cartas, né? Num contexto de perseguição. A igreja estava sendo massacrada, ela estava vivendo muita luta, constantemente sendo ameaçada. Portanto, a qualidade dos seus líderes era muito importante. Se os cristãos, no geral, eram perseguidos, a liderança muito mais. Craig Keener, ele diz que, naquele tempo, os presbíteros eram os primeiros a serem perseguidos. Eles eram os primeiros. Eles eram capturados, eram torturados e, na sequência, executados. Para o quê? Qual que era a finalidade? Acabando com a liderança da igreja, eles iam acabar com a própria igreja, né? Ia enfraquecer a igreja, ia fazer a igreja ir para a inexistência. E a morte dos seus líderes ia servir de exemplo, para que o povo temesse, o povo desistisse. Foi em 2017, quando eu estava andando pelas ruas da cidade velha de Jerusalém, eu cheguei até uma igreja cópita, uma das igrejas mais antigas cristãs. E, sabe, queridos, eles ostentavam um mural, era um cartaz, eu não lembro de que material. Eles ostentavam com orgulho, sabe o quê? Foto, eu não lembro se eram 17 pessoas, vestidos de laranja, ajoelhados na praia, momentos antes de serem decapitados porque eram cristãos. E embaixo daquela foto, o nome de todos eles, nome e sobrenome. Todos os nomes daqueles, eles ostentavam com orgulho. Que coisa interessante. Porque o ISIS produziu, fez todo aquele circo, mostrou para o mundo inteiro
a decapitação de cristãos para quê? Para que os cristãos tivessem medo e abandonassem Jesus. Só que ao invés de abandonar, o que eles fizeram? Esses são os nossos heróis. Esses aqui são os nossos exemplos. A igreja, ela não retrocede, ela avança. Queridos, a igreja já completou mais de 2000 anos. Desde que essa carta de 1 Pedro foi escrita. Passaram-se 2000 anos. E a igreja do Senhor Jesus, ela nunca foi silenciada. A perseguição não parou a igreja. O sofrimento não fez a igreja retroceder. O evangelho, nesses 2000 anos de história, ela continuou sendo pregado. Os seguidores de Jesus, multiplicado. A igreja do Senhor Jesus está viva como sempre esteve. Porque ela pertence ao Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, Ele reina. Amém, irmãos? Ele reinou no passado, reinou lá no primeiro século e reina hoje. E nós queremos que Ele reine aqui na igreja Rolando de Suzano, amém? O Senhor Jesus tem que reinar. O sofrimento não pode nos silenciar. Ainda essa semana, recebi uma mensagem de um irmão nosso, falando de um professor da universidade lá no Amazonas. Professor doutor, que ele sabe, por causa do posicionamento como cristão, ele teme que ele pode chegar a ser demitido por causa da sua fé. Eu conheço a distância, ele não vai mudar. Ele vai continuar sendo. Se precisar ser mandado embora, o será. O Natan, ele recebeu as últimas notas, está para sair de férias, lá nos Estados Unidos, e ele constatou que as duas provas que ele tirou a nota mais baixa eu quero dizer B, né? Ele não tirou A, ele identificou, são nas duas de filosofia, onde ele se posicionou como crente no Senhor Jesus. Natan ficou triste, né? Porque ele está tentando compor a nota, para que ele tenha mais oportunidades lá na frente, mas ok, ele não vai ser silenciado. Natan vai continuar pregando, ele disse, né? Vai continuar se posicionando, academicamente, fora da academia, vai ser, por quê? Sofrimento faz parte. Sofrimento faz parte da agenda do crente. E agora, e ele fala aqui, olha, que o próprio Senhor Jesus sofreu, e Pedro falou assim, eu vi. Pedro foi testemunha ocular do sofrimento de Jesus. E agora ele está falando assim, vocês ali e nós hoje temos a honra de participarmos também do sofrimento. Por isso, aquele convite de uma certa igreja que fala assim, pare de sofrer, né? Chama a atenção, não chama? Quem aqui quer parar de sofrer? Fala a verdade, você quer parar ou não quer? Só eu e a Maria. Quem quer continuar sofrendo? Levanta as mãos. Deus está vendo, Ele vai atender essa oração. Todo mundo quer parar de sofrer. É óbvio que nós queremos parar de sofrer. Né? Então é uma propaganda enganosa. Fala assim, pare de sofrer, venham para cá. Irmãos, se você quer ser um fiel seguidor de Jesus, vai segui-lo também no sofrimento, porque Jesus aqui sofreu. Não tem como evitar. Os irmãos daquele tempo, lá na Ásia Menor, e nós hoje, se somos de fato crentes no Senhor Jesus, se de fato nós seguimos a vontade do Senhor Jesus, nós sofremos. Vamos sofrer. Você vai sofrer. De um jeito ou de outro, você vai sofrer no processo. Se não for no começo, vai ser no meio. Se não for no meio, no fim. Mas em algum momento, o sofrimento vai bater as portas. Agora, um dos problemas da dor, do sofrimento, o sofrimento é um desafio na vida de todo mundo, não é? O sofrimento é um desafio. É natural a gente querer se ver livre do sofrimento. Tanto é que uma das grandes conquistas da modernidade, o que é? A descoberta, ou então o desenvolvimento da analgesia. Né? Louvado seja Deus. Antigamente, qual que era o recurso para extrair o dente? Há 200 anos. É pegar 3 caras fortes, grandão, igual o César. Falei, segura o caboclo aqui que a gente vai arrancar o dente, não é?
Era o único jeito. Hoje, algumas espetadas na nossa boca, né? Temos uma dentista aqui. A sua irmã que é dentista. Né? A filha do Matheus Gonçalves é dentista. Temos o doutor Heitor, né? O nosso querido dentista. O dia que você for lá no Heitor não tem 3 pangas para segurar você, não. Né? Mas ele tem um líquido incolor que ele vai, pronto, resolver. Nós não gostamos de dor. Se você tem dor de cabeça, a primeira coisa que você vai fazer é tomar uma dipirona, não é? Porque é estupidez você sofrer com um sofrimento que pode ser deixado de lado. Agora, esse sofrimento do povo era um sofrimento porque seguiam a Jesus. Então, havia uma alternativa. Se eles sofriam porque eram crentes, bastava o quê? Deixar de ser crente. Resolvia o problema do sofrimento. Eu acredito que para muitos, se não para todos, em algum momento foi tentação deixar de seguir a Jesus. Virar as costas para o Salvador. Deixar de honrar o seu Senhor. E a liderança tinha um papel muito importante para continuar orientando, direcionando, impulsionando a igreja para a missão e não para a desistência. Por isso, aqui ele começa orientando e trazendo lembretes para os presbíteros, para os pastores daquele tempo. Primeira coisa fundamental, fala assim, olha, cuide do rebanho de Deus. Nenhum líder da igreja de Jesus pode perder isso de mente. A igreja não é do pastor, é do Supremo Pastor. A igreja nunca é nossa. Quando eu falo a minha igreja, eu tenho colegas pastores que zombam de mim. Nossa, você comprou a igreja agora, você é Jesus agora. Eu falei assim, os membros da igreja falam a minha igreja. Vocês não falam a minha igreja? Eu vou para a minha igreja. Quando a gente fala minha igreja, não é que você foi no cartório, fez um registro que a igreja é sua. Ninguém faz isso. A gente fala em termos afetivos, né? Eu pertenço àquilo ali. Eu tenho orgulho de fazer parte da igreja de Jesus. É a minha família de fé. É nesse sentido que você fala. E por que eu não posso falar? Eu falo, eu visto a camisa, eu sou pastor da igreja Rolling de Suzano e de Campinas. Não porque eu tenha comprado, eu sei que é de Jesus. Mas quando eu falo assim, eu faço parte daquilo. Eu tenho um povo com quem eu ando junto. É a minha igreja. Nesse sentido é minha. Mas no sentido estrito da palavra, é do Senhor Jesus. Eu tenho que lembrar disso, para ter todo o zelo, cuidar da igreja com temor, com amor, orar pela igreja, caminhar com a igreja. E aí ele fala então, 3 sim e 3 não para os pastores. E é importante os crentes saberem, esse aqui é um medidor. Porque tem pastores que não agem assim e os crentes continuam vivendo debaixo da tutela desses pastores. Primeiro, eu falo assim, olha, o pastor não pode ser pastor por obrigação, por imposição, mas, o que ele fala aqui, de livre vontade. Tudo que a gente faz obrigado não sai bem feito, não é? A mãe fala assim, filho, lava essa louça. O filho tem juízo, vai lavar a louça. Mas no coração não quer lavar a louça. Né? E você sabe como vai ficar aquela louça. Pelo resultado do trabalho, você sabe. Tem muito patrão aqui. O patrão sabe. Né? Pelo resultado do trabalho, se aquilo foi feito de boa vontade ou não. E como é difícil ter funcionário que trabalha por obrigação. Trabalha 4 horas, você fica olhando o relógio, dá 5, não é? 4 horas já está quase com a mochila na mão e sai 5 horas. O César, a Cecília sabe como é difícil. Funcionário que não tem prazer no trabalho. O pastor que cuida da igreja de Cristo, ele tem que fazer por livre vontade. Livre vontade. Ele fala, não por ganância. Tem um jargão hoje muito triste, mas é real. Pequenas igrejas, grandes negócios. É que não dá certo em nada. Fala, vou abrir uma igreja.
Você sabia que qualquer um aqui, se quiser, você abre uma igreja? Não precisa ter teologia, não precisa ter nada. Não precisa nem ter igreja. Você pode ser o seu chefe. Eu vou começar uma igreja. Teve um dos nossos pastores da igreja Holiness do Brasil, que foi por esse caminho. Quando ele foi ser nomeado, tirado de uma igreja para outra, a igreja lá estava indo tão bem. Ele estava passando a mão em tanto dinheiro que ele não aceitou a nomeação. E não aceitando, ele decidiu levar os membros consigo. A nossa igreja, que tinha cerca de 300 membros, ele deixou 30. O resto seguiu por torpe ganância. Ele começou a própria igreja dele. Levou anos para os membros que estavam hipnotizados por isso, seguindo seus passos, perceber que ele estava movido por ganância e não desejo de servir. Por quê? Porque quem tem desejo de servir aqui ou no Japão, ele vai servir. Mas se eu tenho benefícios pessoais aqui, então eu vou me segurar aqui. Por isso, nós temos, não o melhor dos sistemas, eu concordo, né? Sistema de nomeação. Se a diretoria da convenção falar assim, Joel, você vai deixar Suzano daqui 2 anos e vai para Paraná, Mato Grosso, Goiás, eu vou servir. O meu desejo é de servir e de boa vontade. Na edição pastoral da Bíblia fala que deseja servir com generosidade, não para ganhos pessoais. O que é que eu vou ganhar? É perder o foco de vista. E o terceiro, ele fala assim, olha, os presbíteros não podem ser como dominadores. Hoje em dia há igrejas em que o membro não compra um carro, não muda de emprego, sem antes consultar o pastor se ele abençoa ou não. Que coisa! O pastor que domina, parece que ele esvazia as pessoas de juízo, as pessoas não conseguem mais pensar. Uma vez nas igrejas, uma jovem chegou e falou assim, pastor, eu tenho essas 3 ofertas de emprego. Ela apresentou para mim. A oferta que o senhor falar para eu pegar, eu pego. Eu falei assim, mas é eu que vou trabalhar? Eu falei assim, eu não vou escolher, a oferta não é para mim, é para você. Né? Eu tive que ensinar a essa jovem, é lógico, a intenção talvez fosse boa, né? Mas ponderar, colocar os prós e contras, né? Se cabia alguma sabedoria bíblica naquela decisão. Eu podia começar a dominar algumas pessoas, mas nunca foi o propósito de Deus. Eu posso tirar férias ou não posso? Eu posso faltar nesse culto ou não posso? Isso aqui não é a gente que domina, mas olha só o que ele diz. Não como dominadores, mas como exemplos. A liderança pastoral não é aquela impositiva, mas é pelo exemplo. E a figura do pastor oriental cabe bem aqui. Né? Porque a gente sabe que os pastores do Oriente, para começar, eles não tinham um rebanho muito grande, nem dava. Pastor de mega rebanho, no pensamento oriental, é um absurdo, não existe. Os rebanhos sempre são pequenos, até porque as pastagens não eram vastas, né? Mas o pastor oriental, como é que ele funcionava? Ele conhecia as ovelhas conheciam esse pastor ia à frente, e as ovelhas o seguiam. Era essa a imagem da liderança pastoral. O contrário, né, aquele que vai atrás empurrando, aquele que vai atrás ameaçando, era ou ladrão ou açougueiro. Né? Não tinha vínculo nenhum com o pastor. E aqui, a orientação é, os pastores têm que ser exemplo. Por isso aquela máxima, faça o que eu falo, e não faça o que eu faço, isso não é bíblico, tá certo? O pastor que fala assim, você deve orar, e ele mesmo não ora. Pastor que ensina a importância das Escrituras, mas não conhece as Escrituras, não lê as Escrituras. Pastor fala assim, olha, o nosso papel é cumprir a missão, é pregar o Evangelho, é evangelizar as pessoas, e não evangeliza, ele está desqualificado à luz
aqui de 1 Pedro. Não é porque eu prego aqui do púlpito que eu não deva fazer fora do púlpito. Eu sou pastor aqui, a minha função. Mas lá fora eu sou crente como qualquer outro. Né? Então, isso aqui são orientações para os pastores, mas para os crentes também começar a analisar. Que tipo de igreja que eu quero? A Bíblia nunca fala. Os ministérios que a igreja tem, o patrimônio que a igreja tem. A preocupação no Novo Testamento sempre foi o tipo de crente que essa igreja tem e o tipo de pastor que essa igreja tem. Eu gostei da faculdade onde eu fiz as minhas, porque a ênfase ali nunca foi número. Os professores ali sempre falavam assim, não importa quantas pessoas estão sentadas nos bancos da sua igreja. É desses que estão sentados, quantos, de fato, estão cumprindo a missão lá fora. Porque crente que só senta no banco e o resto da semana esquece da missão, é crente que não está cumprindo. É uma igreja que não faz diferença. Eles não falam assim, que tipo de banco a igreja deve ter? Se deve ter ar-condicionado ou ventilador. É lógico, é bom ter conforto. A gente está ainda com a nossa ampliação em curso. Né? Se Deus permitir, a gente vai conseguir, ano que vem, finalmente fazer essa ampliação. Mas é totalmente secundário. Se a gente ampliar 2, 3 vezes esse templo e encher de pessoas e de pastores que não vivem a missão, a gente está perdendo tempo. À luz das Escrituras, não é a igreja de Jesus. Agora, qual que é o problema do sofrimento? Alguém que já fez uma cirurgia que a anestesia não pegou? Não. Eu já. Não é que não pegou, pegou, mas demorou e o efeito foi passando e eu comecei a sentir, né? E eu fiz aquela oração que nordestino nenhum faz, né? Um dia, os dias da Chia atrasou, e ela falou assim, você não fez. Joel do céu, se nascer mais um, você vai ver. Né? Porque ela sofreu na gestação do Té e Natan. E aí eu fiquei naquela ansiedade, falando assim, se vier tudo bem, mas se não vier, aí desceu. Eu liguei lá, marquei a vasectomia e eu fui. E a coisa não ia. E não ia. Quem não sabe? Quem já fez vasectomia aqui? Só eu e Eduardo. Os outros, vocês não têm noção do que é isso. Não é anestesia geral. Você está acordado. É local. Aí chegou uma hora que demorou, e o efeito começou a passar. Né? E ele estava puxando o canalzinho, parece que ele puxava daqui, assim. Ó. Eu sentia que eu via estrela. Mas eu suportei. Por quê? Porque eu sabia que por mais demorar, se acabar. O bom do sofrimento é quando você sabe o fim do sofrimento, não é? É. Tem gente aqui que está sofrendo, por exemplo, a bunda já está quadrada de tanto estudar, porque tem um Enem. Né? Tem gente que há 1 ano antes já está estudando. Né? Que vai passar. Mas sabe, 1 ano você aguenta. Falei, vai acabar. Vai acabar. O problema do sofrimento é quando você não sabe o fim do sofrimento, não é verdade? O nosso querido pastor Daist aqui, se vocês verem olheira nele, não é DR com a esposa, noites afim. O Noan não tem dormido, né? E está uma luta, mas ele sabe que vai acabar, né? Olha, no máximo 5 anos vai acabar. Você aguenta, né? Quem já foi pai sabe que vai passar. Depois as noites de insônia é por outras razões, não é? Não é porque o filho não dorme, é por outras razões. Mas fica com esse aqui por enquanto. Pedro aqui, então ele joga luz
para que esse sofrimento que o povo estava passando se tornasse mais suportável, mais administrável. Ele está mostrando que esse sofrimento era fim. Terá fim. Não apenas terá fim, olha só o que ele diz. Versículo 1 ainda. Olha, como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Olha só, vai participar da glória. E mais, versículo 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, ou seja, Jesus Cristo, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Imperecível coroa da glória. É isso. Nas competições daquele tempo, o vencedor, ele costumava receber uma coroa, igual uma grinalda, feita de ramos de louro fresco. Ele recebia, era aquilo que recebia. Não era troféu de ouro do PAN, igual o Brasil recebeu aos montes. Aquela coroa murchava, secava e se desfazia com o tempo. O povo estava acostumado a receber um prêmio, mas um prêmio de curta duração. O atleta olímpico treinava 4 anos, bom, naquela época não era 4, mas enfim, treinava, para de repente fazer uma prova que dura menos de 10 segundos, 100 metros raso, para ganhar uma coroa que ia acabar. Ele está falando assim, olha, primeiro, o sofrimento de vocês vai acabar. Segundo, a recompensa é uma recompensa eterna. Ele é imperecível, é indestrutível. É uma eterna coroa de glória. Essa é a promessa. Fala assim, gente, então, segura aí, firmeza, suporte o sofrimento por amor de Jesus. O sofrimento vai acabar, coisas vão mudar para melhor. Não desistam, vai valer a pena. Em outras palavras, é o que ele está falando aqui. Vai valer a pena, você vai ter essa coroa, vai valer a pena. Aguenta, aguenta. A gente vai ter muitas coroas boas para receber em vida ainda. A gente não precisa morrer para receber as bênçãos, certo? Muitas coisas boas que valem a pena. Jovens solteiros, olhem para mim agora, em nome de Jesus. Jovens solteiros. Alguns estão namorando, outros vão namorar. E vão casar. Nesse tempo, até o dia do casamento, vocês vão sofrer horrores. Vão suar hormônio pelos poros. Vão ter um desejo, assim, monumental, para comer a sobremesa antes da hora. Vai ter. Nós casados sabemos que é isso. Aguenta. Se você obedecer o Senhor, honrar o Senhor no seu relacionamento de namoro e de noivado, quando chegar a hora certa, você vai constatar, valeu a pena. Vai valer a pena. Segura. Aguenta. Você vai dar glória a Deus. E tantas outras coisas mais. Você que experimentou tantas coisas boas da parte de Deus. Essa derradeira, a gente não tem noção da alegria, do gozo que vai ser. Vai valer a pena. Quando chegar esse dia que você vai levantar as mãos e honrar o Senhor, você vai estar vivendo a manhã derradeira, lá de Salmo 35. O que fala lá Salmo 35? O choro pode durar uma noite, na revista atualizada. Eu gosto dessa versão da revista, fala assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa manhã derradeira, a última manhã, vai ser essa que vai ser infindável. Aquela manhã onde não terá mais noite depois. Vai ser a última manhã, onde a luz não será mais o sol, segundo o Apocalipse, porque Deus, Jesus será o sol. Ele vai iluminar a nova Jerusalém. Esse dia vai ser, mas esse dia não chegou. Nem para mim, nem para você. E a Bíblia, ela não romantiza a vida, irmãos. Ela compara a vida a um grande e desafiador campo de batalha. Luta, dor, sofrimento.
mas revela. Porque a Bíblia é um livro que ela foi produzida com spoiler. A vitória é certa. E agora Pedro, ele dirige a sua atenção, a partir do versículo 5, para os jovens, né? Os jovens. O professor Luiz Saião, quem tem a Bíblia NVI, Luiz Saião editou a NVI, é o editor-chefe. Ele diz que pelo contexto, aqui quando fala jovens, está falando para jovens presbíteros. Outros dizem que é jovens no geral, mas de qualquer maneira, seja jovens no geral ou jovens presbíteros, os jovens têm uma certa dificuldade de lidar com os mais velhos. Explico. De escutar os mais velhos. Né? De acatar os mais velhos. Jovens costumam achar que sabem mais. E às vezes, alguns jovens têm mais conhecimento, pode estudar mais. Conhecimento, né? Mas experiência, os mais velhos têm mais. Então, se você tem dificuldade, alguns pais sabem que os filhos têm dificuldade de acatar. Os filhos são muito de querer confrontar, de argumentar. E às vezes o filho é bom no argumento e acaba a conversa. Né? E naquele tempo já era assim, não é novidade. São os choques geracionais. Agora, em tempos de crise, perseguição como era aquele tempo lá, Pedro está falando assim, olha, vocês mais jovens, aprendam a acatar essa liderança mais velha. Porque já há luta demais do lado de fora da igreja. A gente não precisa ter mais lutas desnecessárias dentro da igreja. Então Pedro faz uma convocação à humildade. Né? A humildade é necessária para a gente ouvir os mais velhos. No curso de noivos, eu costumo dizer para os jovens que vão casar, como se relacionar com os pais e com os sogros. Professor, olha, no geral, pais e sogros têm mais vivência, mais experiência, vai querer o melhor e às vezes vai querer palpitar. O quanto der, segura você que é sogro, que é mãe de gente casada. Mas não estou falando agora para o sogro, estou falando para os filhos. Gente, seja humilde, escute pelo menos, avalie. Tem gente que não quer nem ouvir o que os pais têm a dizer. Isso já é desonrar. Pondera. Né? Quem sabe você não encontra preciosidades no conselho. Ah, não, minha mãe é de 1900 antigamente, pastor. Ela não sabe de nada. Ultrapassada. A ciência hoje diz isso. A ciência muda o tempo todo. Desde que eu nasci, o café era bom e ficou ruim não sei quantas vezes. É ou não é? O ovo é colesterol, o ovo é bom. Ciência muda o tempo todo. Né? Mas a sabedoria dos pais considera, pelo menos é uma fonte boa. Né? Diz que ele é pai de primeira viagem. Nunca foi. A mãe dele foi, mãe, o Geraldo, pai já há muito mais tempo. Tem 2 filhos, forte, bonito, né, saudável, está vivinho aqui. Né? Teve alguns problemas de lombriga no longo do caminho, mas isso aí resolve. Tem sabedoria. Né? Escute os mais velhos, pondera. Agora, para ser humilde aqui, ele dá 2 motivações. Primeiro, no versículo 5 ele fala o quê? Deus concede a sua graça aos humildes. E o contrário, Deus, ele faz oposição aos orgulhosos. Já pensou que coisa horrível? Vencer a oposição no ambiente de trabalho. Vencer a oposição no ambiente familiar. Já é ruim, não é? Mas se você tiver cabeça fria e sabedoria, às vezes você consegue vencer. Mas, gente, vencer a oposição de Deus, ninguém vence. A quem você vai recorrer? Se você tem uma dificuldade muito grande com quem quer que seja,
uma oposição injusta, nós podemos clamar a Deus, e Deus vai vir ao nosso encontro, e Deus pode nos dar vitória. Agora, se Deus for o seu opositor, para quem você vai clamar? Você pode pedir para todas as miríades de anjos, não vai poder fazer nada. Gente, se Deus é o teu opositor, não tem o que fazer. Já era, sua vida já era. Você tem não apenas um muro na sua frente, você está cercado de muros. Já era. Por isso não vale a pena. Seja humilde, e Deus vai conceder graça. Deus vai dar mais. E aí entra aquilo que a palavra de Deus fala em Filipenses, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mais. Isso é graça. É mais do que pedimos, pensamos, e Paulo não colocou isso, mas eu digo, do que merecemos. É graça. Isso é para os humildes. É para os humildes. E versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. No tempo devido. A gente falou assim, quanto é o tempo do sofrimento e quando vai ser o dia da coroa da vitória? No tempo devido. Alguém aqui duvida que um dia Deus vai te exaltar? Conforme a palavra? Alguém duvida? Não duvida. Qual que é a grande dificuldade então? É esse bendito tempo devido. Quando que será? Gente, no grego, há duas maneiras de se escrever tempo. Uma é cronos. Cronos é o tempo, da onde vem a nossa palavra cronógrafo, né? Cronômetro. É o tempo que pode ser medido, a quantia de tempo. Cronos. Outra palavra é kairos. Kairos não fala de medida de tempo, de quantidade de tempo, mas de qualidade de tempo. É o tempo oportuno, o tempo de Deus. Aqui, quando fala assim, para que eles os exaltem no tempo devido, eu fui ver, é kairos. Não é o tempo do nosso calendário, mas é no calendário de Deus. No tempo certo, Ele vai trazer essa coroa da vitória. Deixa eu ilustrar para vocês com um exemplo da Bíblia, para ficar um pouco mais claro. Vocês aqui conhecem a história de José. José do Egito. José filho de Jacó. José filho de Israel. José, quando tinha 17 anos, ele foi traiçoeiramente roubado pelos seus irmãos e vendido para os ismaelitas, e aí começa uma saga de sofrimento. Ele que tinha promessas da parte de Deus. Ele teve sonhos de Deus, que a lua e a estrela, e a lua e o sol e 11 estrelas se curvavam diante dele. Ele que tinha promessas de Deus, revelação de Deus. O que acontece? Ele foi vendido como escravo. E aí, ele passou um dia como escravo. Esse dia, ele teve sucessão de dias. Os dias se transformaram em meses. Meses que foram se multiplicando em sofrimento, em sofrimento. Anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 13 anos de sofrimento. 13 anos de sofrimento. 13 anos no Cronos. E algum dia desse 13º ano, o Cronos sai e vira a Kairos, o tempo oportuno, o tempo de Deus. Eu quero dizer que se fosse um ano antes que Deus tirasse ele do sofrimento, não seria Kairos o tempo adequado. Se fosse um ano antes, se fosse uma semana antes, não seria o tempo adequado. Por quê? Porque foi exatamente naquele tempo que Faraó teve o sonho das 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Foi naquele tempo que o Faraó, ele começou a ter insônia. Ele começou a ficar perturbado. Ele não tinha mais paz. Foi naquele 13º ano que o Faraó, ele ficou tão desesperado que ele precisava solução para aquele enigma. Foi por causa daquele 13º ano
que Faraó conversa e o seu copeiro-chefe lembra-se de José e traz o José, muda as roupas de José, dá um trato em José. José vai diante do Faraó no tempo de Deus. E naquele exato dia, a sorte de José é totalmente transformada. De um escravo, ele se transforma no segundo homem mais poderoso do mundo, porque a potência mundial na época era o Egito. Se fosse um dia antes, não seria Cairó. Já pensou? Nós precisamos, o que então? É confiar que Deus não erra no tempo. É não tentar apressar o tempo. É descansar naquele que tem nas suas mãos a tábua do tempo, o dono do tempo, o tempo do universo, o tempo da sua vida, da sua história, a sua Kairos. Se não for assim, a gente não consegue, a gente vai desistir diante do sofrimento. Tem hora que a gente tem vontade de desistir, não tem? Você nunca teve? Eu confesso, não foi uma nem duas vezes que eu pensei seriamente em chamar o presidente da roda e falar assim: eu não dou conta de continuar sendo pastor, eu continuo amando Jesus, crendo em Jesus, eu queria ser um crente, um membro sentado na igreja. Eu já pensei, eu já falei isso para os meus colegas pastores. Eu não sei como é que é com eles, mas em algum momento, é lógico, a gente vai e se derrama diante de Deus, e quando a gente se derrama diante de Deus, a gente está diante daquele que tem todas as coisas sob seu controle. E o Espírito Santo visita, e ele reacende a fé, e eu volto a crer. Não, Deus tem. Se José estivesse aqui hoje, falaria assim para nós: humilhem-se sim, obedeçam, não desistam, confiem em Deus, façam a sua vontade. A gente não precisa se preocupar e lutar demais. O que é que ele diz aqui no versículo 7? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Toda a ansiedade. Vamos lançar. A palavra aqui não é deposite a sua ansiedade, apresente a sua ansiedade, coloque a sua ansiedade aqui, mas é lance. Dá a ideia de jogar, sabe, de tirar essa carga dos ombros. É tipo assim: sai de mim, é livrar disso aqui. Agora eu consigo fazer isso se eu realmente crer que Deus cuida. Curva sua cabeça, nós vamos orar. Deus cuida. Pedro estava falando para aquele povo do primeiro século: lance, porque Deus tem cuidado de vocês. Não é Deus cuidará, Ele já tem cuidado. Já tem cuidado. Deus tem feito provisões. Algumas você sabe, outras você não tem nem ideia. Foi a mão de Deus. Livramentos quantos nós tivemos. E a gente nem se deu conta. Deus tem cuidado de nós. A sua vida é um milagre. Deus tem cuidado de você. Então vamos confiar a Ele. O tempo devido. A Kairos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar de modo especial por aqueles que estão enfrentando sofrimento por causa da sua fé, sofrimento porque estão honrando a Jesus Cristo, e nos parece, nos soa no coração uma incoerência muito grande. Como eu posso servir e honrar o Deus que pode todas as coisas, e esse Deus nada faz para eliminar este sofrimento que eu estou fazendo? Ajude-os, ó Deus, mais uma vez, a crer. Primeiro, a aprender com os olhos abertos pelo Espírito Santo, a contabilizar os seus cuidados, a tua bondade que nos visita a cada novo dia de vida. Abrir os olhos para a montanha de bondade
que o Senhor nos tem feito escalar. E então confiar, Senhor. Confiar na Tua palavra de que o sofrimento é real, mas ele não é eterno. O sofrimento existe, mas ele terá fim. O sofrimento por causa de Jesus vai valer a pena. E então, no tempo devido, a coroa já está preparada. A Kairos é real. Nós não queremos ficar reféns. Ó Deus do Cronos, nós queremos olhar para o Senhor e confiar. E durante esse tempo, ajuda-nos, Espírito Santo, a nos mantermos fiéis. Aqueles que são mais novos, aprender a honrar, a obedecer, a se submeter aos mais velhos. E, Senhor, essa igreja e todas as demais igrejas aqui em Suzano, onde a Tua palavra é pregada, onde o Seu povo se reúne, Espírito Santo, ajude que nós, pastores, presbíteros, sejamos assim como Pedro ensina, ser pastor, liderar não por torpe ganância, mas com generosidade, não por obrigação, mas de livre vontade, para que em tudo o Senhor seja honrado e a igreja avance. Deus, toma o Seu povo mais uma vez nesta manhã. Renova, ó Deus, essa coragem, a determinação de prosseguir, honrando sempre